Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de estar falando com os irmãos também nesta noite, uma forma exatamente de pensarmos sobre nossa estrutura, né, de vida como todo, né, como servos de Deus, como servos do Senhor. E penso que, na verdade, precisamos a cada dia desenvolver um coração, né, que seja exatamente segundo o coração de Deus. A gente tem o Salmo lá de 51, né? Cria em mim, ó Deus, um coração, né, puro, né, e reto como o coração do Senhor. E nessa noite eu gostaria exatamente de fazer a pergunta, né, o que que Deus tem esperado de cada um de nós, os crentes, né, em Jesus Cristo, para que nós vivamos, né, segundo aquilo que de verdade Ele deseja para a glória do nome do Senhor. Então, um crente segundo o coração do Senhor é exatamente o que nós precisamos pensar, né, na nossa vida diária para viver segundo aquilo que Deus de verdade deseja para a glória do seu nome. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, né, livro de Gálatas, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, do 22 ao 25. Gálatas 5, do 22 ao 25. Este texto também é um texto bastante, né, emblemático sobre a realidade da vida cristã, né, mas é também uma receita, né, para que nós, os crentes, possamos exatamente fazer uso dessa receita de forma diuturna, constantemente, né, de hora em hora, de minuto em minuto, exercendo exatamente aquilo que o Senhor deseja para que nós, juntos, atendamos às expectativas de Deus para nossas vidas. Ainda que Deus saiba de todas as coisas, né, quando digo atendamos às expectativas de Deus, porque Deus tem um projeto de vida para cada um de nós, e esse projeto de vida, Deus deseja que nós os vivamos esse projeto. Ele espera que cada um de nós aqui, como crentes em Jesus Cristo, cada um membro desta igreja, cada um de nós, sejamos de verdade a imagem e o reflexo, né, dessa glória de Deus enquanto nós aqui estivermos. E eu tenho pensado muito sobre essas questões. O meu desejo, irmãos, falo mesmo do fundo do meu coração, o meu desejo, a minha oração é me colocar na dispensação da graça de Deus para agradar o meu Senhor. Oro pela minha igreja para que nós possamos, como igreja, agradar o coração do Senhor. Oro para que nós vivamos exatamente o melhor de Deus nessa terra para as nossas vidas e a partir das nossas vidas, para todas as vidas que nos cercam, a começar na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, no nosso convívio, né, como igrejas, ou como membros de uma igreja ou de uma comunidade. Então, a importância de buscarmos e imaginar o que Deus tem esperado de cada um de nós para que nós possamos, então, atender, né, as expectativas de Deus e cumprirmos aquilo que Deus exatamente deseja para o louvor da tua glória. Gálatas capítulo número 5 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa está na Nova Versão Internacional. Agora eu vou ler na Revista e Corrigida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Muito semelhante, na realidade, da Nova Versão Internacional para a Revista Corrigida, mas tem algumas características, né? Na Revista Corrigida, termos como longanimidade, benignidade, são traduzidos na NVI de uma nova forma para que nós possamos exatamente compreender o que significam esses termos. Mas hoje, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, a gente
parece estar vivendo exatamente numa época em que ser membro de uma igreja, a gente começa então a ouvir algumas perguntas, se é mesmo, se é que nós mesmos não a replicamos ou fazemos essas perguntas. Por exemplo, como deve ser a vida de um bom cristão? O que Deus realmente espera de nós como cristãos? E uma outra pergunta que eu acho que é muito latente: como que eu faço para de verdade agradar ao Senhor? E aí a gente pode refletir sobre muitas das coisas que nós já vimos falando ao longo dos anos e dos tempos, né? A gente pode responder essas perguntas dizendo o seguinte: eu participo do culto, eu sou dizimista, eu vou na escola bíblica, não é? Eu sirvo no ministério A, no ministério B, não é? Isso tudo é muito importante, sim, eu quero dizer que é muito importante, mas Deus deseja algo muito maior do que isso. E aí está o ponto nevrálgico, o cerne, a cabeça dessa questão. Quero chamar a minha igreja a pensar o seguinte: o cristão que agrada ao coração de Deus é aquele que não apenas faz coisas para Deus, mas aquele que de verdade vive para o Senhor. A gente falou em se render, a gente falou em dar a Deus toda a glória e toda a honra, a gente falou de muitas das questões, inclusive nós fizemos uma brincadeira, uma dinâmica lá na própria juventude, né, que diz muito sobre essa característica exatamente do cristão que agrada ao coração de Deus. Nós dizemos que quem domina a nossa vida é o Senhor, porque nós recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. E isso é um fato, né? Porque muita gente deseja receber Jesus como Salvador, quer ter a certeza da vida eterna, que vai morrer aqui e vai para o céu, mas quando Jesus exige a posição de senhorio da vida, como o apóstolo Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, as pessoas então rejeitam essa parte, porque existem posições e decisões que nós é que temos que tomar. Então, quando eu digo que Jesus domina a minha vida, as minhas opções, as minhas escolhas, as minhas palavras, as minhas ações são dirigidas por aquele que me domina, Jesus. Isso parece óbvio, né? Mas às vezes o óbvio é necessário de nós dizermos. Como crentes em Jesus Cristo, o tipo de crente que o Senhor espera é aquele que permite ser dominado por Ele. Igreja Batista em Benfica, irmão, que está ouvindo esta palavra, o crente que Jesus espera que nós sejamos é aquele que se submete a Ele. Jesus deseja dominar a mente, o corpo, as ações e as intenções. O nosso eu precisa estar na mão de Deus, para que tudo aquilo que nós façamos seja direcionado pelo próprio Deus, porque o crente, e isso é uma coisa muito interessante, né? O crente, na verdade todo mundo é, né? Todo mundo tem uma crença, né? Crente todo mundo é, né? Até Satanás é crente, né? Diz a palavra que Satanás crê, né? E estremece quando ouve falar do Senhor. Então, crente até o inimigo é. Então, crente, muita gente está cheio de crente na rua, né? Está cheio de crente usando droga, está cheio de crente se prostituindo, está cheio de crente sendo mentiroso, está cheio de crente sendo corrupto, porque as pessoas vão dizer que creem e vão crer mesmo. Agora, aquele que se submete a Deus e a Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo, esse é o servo que Jesus está esperando para esse tempo, se tornando um cristão segundo o coração dele. Se a gente fosse visitar um texto, né, do Velho Testamento, e eu também gosto muito desse texto, inclusive me lembro que acho que eu preguei nesse texto na formatura do meu filho Elias, né, do direito, lá no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8. Miqueias 6:8 diz o seguinte: ele declarou a você, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor espera de ti, pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Uma pergunta, né? Ele declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de você,
senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando eu começo a pensar sobre essa característica de um cristão segundo o coração de Deus, né, cujo o fruto da sua vida, falamos sobre hoje, é hoje pela manhã, né, na manifestação do fruto, sobre o fruto que ele precisa produzir nessa terra, seja o fruto que promove amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Eu me reporto exatamente à voz do profeta Oséias, quando ele vai dizer, Miqueias, exatamente quando ele vai dizer o seguinte: o teu Deus espera que você ande humildemente com Ele, que você pratique a justiça, que você promova a beneficência, porque isso é o resultado de uma vida que anda com Ele, de um cristão que é dominado por Ele. Meu irmão e minha irmã, a gente precisa dizer isso de forma contínua, constante, isso é óbvio. A vida cristã não se resume num evento semanal. A vida cristã não se resume a um encontro social. A vida cristã se resume a um compromisso de viver diuturnamente guiado e dirigido por Deus. Eu tenho insistido nesta fala porque a igreja precisa desenvolver um relacionamento de intimidade com o seu Deus. Nós não podemos permitir pensamentos intrusivos, ações que venham implementar a nossa mente, para que a gente não pratique o que Deus não quer que pratiquemos. Isso não é ser cristão. Meu irmão, eu tenho ficado exatamente preocupado, sabe? Isso tem me tirado algumas noites de sono. Eu tenho orado mesmo diante de Deus. Senhor, nós estamos vivendo uma sociedade cujos princípios e valores estão distantes do Senhor e muito. E a gente olha para o contexto da igreja como um todo, a gente vê as pessoas como um todo estão se enchendo de prazeres e de alegrias, mas na verdade, de uma submissão onde o Senhor domine as intenções, os pensamentos e as ações diariamente, já não mais se existe. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o cristão autêntico, servo do Senhor, é no trabalho, no relacionamento, no convívio com as pessoas, no estudo, ele tem uma postura que difere dos demais. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, quando ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Jesus Cristo está chamando a geração desses dias e desse tempo, do século 21, para que de verdade esta geração entenda, aprenda e compreenda o que é de verdade andar com Deus. Quando digo andar com Deus, né, nessa caminhada, né, de associação, e aí eu me recordo, por exemplo, do Velho Testamento do próprio Enoque, né, que andou com Deus, diz que Noé andou com Deus. Tamanha era a intimidade, o carinho, o amor, que a sua vida refletia uma constante caminhada com o próprio Senhor. A gente está fraquejando na fé, a gente está desacelerando no relacionamento, e isso é fruto não de vontades pessoais e particulares, mas da intervenção externa, sabe? É muita proposta, é muita oferta, e a gente tem deixado exatamente a nossa relação em segundo plano. Então, eu gostaria de chamar a minha igreja, sabe? Hoje cedo citei um corte de uma mensagem dizendo o seguinte: a oração e a leitura da palavra precisa ser uma necessidade na nossa vida, não uma obrigação. Estar na igreja para cultuar a Deus deveria ser uma necessidade, não cumprir um rito e um compromisso. Estar na igreja para me unir aos santos para adorar a Deus deveria ser uma necessidade que satisfaz a minha vida, independente, né? Se o irmão está com a roupa A ou com a roupa B, eu estou me unindo com o meu irmão para adorar a Deus, e isso está faltando nos corações. Deus espera que o cristão de verdade tenha um coração transformado. E aí, quando nós encontramos Jesus Cristo, gosto muito de pensar na celebração da ceia,
Jesus Cristo, ele deu a vida dele para que eu e você fôssemos salvos. Diz que o Filho de Deus deixou a sua glória, se fez homem como cada um de nós, habitou entre nós, e nesta habitabilidade dele ao lado de cada um de nós, ele foi condenado na sua estrutura injustamente porque ele não tinha pecado, mas no plano de Deus era a justiça por nós. E aí, Jesus Cristo é cravado na cruz do Calvário, seu sangue vertido, e ele morre. Entendemos que essa morte, então, através da pregação do Evangelho, é para que eu, você, para cada um de nós, tivéssemos, então, o nosso pecado substituído pelo sacrifício de Jesus. E aí, a paga do pecado, sangue de Jesus Cristo. Nos tornamos, então, cristãos. Em Antioquia, no livro de Atos, eles vão dizer: ali vai os cristãos. E eles disseram isso exatamente porque aqueles homens se pareciam com Jesus. Não só pelo que Jesus falava, mas da forma que Jesus vivia, aqueles homens também viveram. Essa é a identidade que nós precisamos estruturar nos dias de hoje, no século 21, ano de 2026. A identidade e a imagem que nos faça trazer à memória que o preço que Jesus pagou foi doar a vida dele em nosso favor para que nós fôssemos salvos. E aí nos reuníssemos em adoração para agradecer a ele, para adorar a ele por todo o amor que ele tem por cada um de nós. Essas coisas precisam ser reavivadas na nossa mente, porque o Senhor Jesus Cristo deseja encontrar um cristão que consiga perceber a real realidade do amor dele pelo cristão em si, por cada um de nós. E o que ele espera de nós é exatamente que andemos como ele deseja que nós andemos, humildemente, e que promovamos os frutos que ele diz, ou o fruto que ele diz que o crente produz na atuação do Espírito Santo. Uma das coisas que eu me pego a pensar, né, é que quando eu estou nessas madrugadas orando com o Senhor, eu aprendi, né, a fazer uma pergunta para Deus. Eu perguntava assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? E aí, certa madrugada, Deus disse comigo o seguinte, sabe, muda a tua pergunta. Coloca para mim: Deus, o que você deseja que eu me torne? Não o que eu posso fazer, mas quem de verdade eu tenho que ser. Porque o que eu posso fazer é agradar as pessoas para dizer que eu estou obedecendo ao Senhor. Posso ofertar, posso dizimar, posso cantar, posso visitar, posso abraçar. Mas será que de verdade esse sentimento é o que está dentro de mim? É quem de verdade eu sou? Então eu posso ser ou fazer, eu posso fazer aquilo que as pessoas esperam que eu faça. Mas na verdade eu preciso ser o que de verdade Deus deseja que eu seja. Isso é me tornar a imagem e semelhança do meu Senhor, resgatar a imagem e semelhança do meu Senhor. Irmão, isso é extremamente profundo, sabe por quê? Porque Jesus nunca falou que os discípulos dele, os cristãos, seriam reconhecidos tão somente pelos dons que eles manifestavam. E há uma inversão extremamente grande, né, sobre essa característica, porque hoje a gente reconhece cristão pelos dons, né? Seja cura, seja língua, seja não sei o que, revelação. Aí esse é crente porque manifesta o dom do Espírito. Mas na verdade, o que eu vejo na palavra é que Jesus Cristo diz que a maioria dos seus discípulos ou seus cristãos serão reconhecidos pelos frutos que eles promovem. Não pelos milagres que eles realizam, mas pelos frutos. E aí eu começo a ver, por exemplo, o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito Santo, ele revela o caráter do próprio Cristo, né? Por exemplo, mas o fruto do Espírito é amor. Amor é um amor que acolhe. Gozo é alegria, né? E alegria é permanente, né?
Um gozo que não acontece em momentos esporádicos. Eu estou feliz agora, não. É um gozo permanente, porque o que me tranquiliza e o que me sustenta é a certeza de que o amor pleno de Deus me salvou e eu estou salvo. Eu posso viver momentos complexos e difíceis na minha vida, desencontros talvez, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no estudo, seja com pessoas, mas o meu gozo, a minha alegria, ela é completa, porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor e meu nome está no livro da vida. Então, eu poderia declarar como salmista, o choro duraria uma noite, vai durar mesmo, mas a alegria virá com o romper da manhã, porque o meu gozo é eterno. Amor, gozo, paz. Paz. Paz é algo que acalma, né? Quantos crentes sem paz? E sabe por que nós estamos sem paz? Não é simplesmente porque nós estamos pecando. É porque, na verdade, nós não estamos fazendo prova de quem Deus é por nós. Estamos deixando de conhecer quem de verdade Deus é. Quando olhamos para a cruz e vemos a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, suas promessas, tudo aquilo que Ele vem fazendo ao longo da história, que se repete todos os dias da vida, nós podemos dizer o seguinte: Senhor, eu estou calmo. Estou olhando a tempestade, como naquela passagem, Deus, em que os discípulos estavam tensos, tristes, preocupados, porque o Senhor estava dormindo no barco. E eles acordaram, e quando o Senhor acordou, o Senhor repreendeu o barco e tudo se acalmou. E você disse que eram os homens de pequena fé. Então, se eu tiver pequena fé, para que o Senhor mesmo dormindo no barco, eu vou estar tranquilo, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso. Olha, estas palavras precisam ressoar na nossa mente, no nosso coração, como suporte da nossa vida em todos os dias. Não é em alguns dias, mas em todos os dias. Eu tenho paz porque Cristo está em mim. Eu tenho paz porque eu sei em quem eu creio. Eu tenho paz porque o Senhor da igreja me salvou, me resgatou. E a maior condenação imposta ao homem foi me livrada. Eu fui livre dela porque eu fui comprado pelo sangue do meu Salvador. Olha, amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade. Longanimidade a gente pode traduzir como paciência, né? Ser longânimo, né? Longânimo. E aí implica exatamente numa questão que mexe com a nossa estrutura, né? Nossa estrutura. Porque quando mexe na nossa ferida, eu confesso aos irmãos que eu já fui um homem que, há muitos anos atrás, se me jogava uma pedra, eu pegava essa pedra, juntava mais 5 e voltava 10 ao contrário. A gente tem a natureza, né? E acredito que a maioria de nós é mais ou menos assim. Mas aí quando eu olho para o Espírito Santo de Deus agindo na vida daquele que é o cristão semelhante a Jesus Cristo, que diz que neste fruto tem um gomo chamado paciência. Paciência que suporta, paciência que faz esperar, tendo paz, porque quem dá o resultado é o Senhor de todas as coisas, o autor e consumador da fé. Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Longanimidade, benignidade. Benignidade a gente pode traduzir por bondade. Bondade é aquela que serve, né? Bondade não é ser servido. Bondade é servir. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar as pessoas mesmo que diferentes, mesmo que conflituosas, mesmo que difíceis, mas eu não a amo por mim. Eu amo pelo próprio Senhor que está em mim. E continua, fidelidade, bondade, fé, né? Fé, fidelidade, isso é perseverança. Irmão, quem te chamou é Cristo. Irmã, quem te salvou é Cristo. Igreja, quem nos conduz é Cristo. E eu vou perseverar até o dia final. Lá em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, eu vou perseverar porque eu amo ao meu Senhor que me amou primeiro. Eu não posso parar no primeiro conflito. A gente está vivendo caminhos espinhosos e às vezes um espinho nos alfineta e a gente está parando. Está desanimando? Não.
Quem nos chama é Cristo, quem nos sustenta é Cristo. E a gente precisa colocar isso na nossa mente e prossegue. Fidelidade, fé, mansidão. A mansidão é também relacionada à tranquilidade. A mansidão é aquela que desarma conflito. Há conflitos, há ideias conflituosas, há guerras. Eu vou chegar na mansidão e dizer, meu irmão e minha irmã, nós somos um. Nós não somos competidores, nós somos unidos pelos laços do amor do Senhor para desenvolver a obra. Ninguém melhor, ninguém pior. Nós estamos aqui para dirimir conflito. E por fim, né, o último gomo desse talvez, né, um dos últimos gomos, mas um dos mais importantes, né, domínio próprio. Como a gente está precisando, né, pedir a Deus, Senhor, me torne um servo, um cristão, que seja aquele o qual promove, que seja aquele o qual produz o fruto do Teu Espírito Santo. Se um dia alguém bater na minha face, seja por palavra, seja por traição, que eu tenha a capacidade dada pelo Teu Espírito Santo para ter domínio próprio e não revidar, mas simplesmente dizer, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor me disse que isso aconteceria. E é na confiança que eu tenho, é que sou sustentado pela Tua mão, para viver para a glória do nome do Senhor. Deus espera que nós, os cristãos, sejamos aqueles os quais sejamos dominados pela presença do Espírito Santo e venhamos a servir no reino para a glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero dizer uma coisa. O Senhor dessa igreja me disse, Bruno, o tipo de crente que eu estou esperando não é um cristão perfeito. O tipo de cristão que eu estou esperando é um cristão sincero. O tipo de cristão que eu estou esperando não é aquele que não tem luta nenhuma, não tem desafio nenhum. Mas é alguém que não desiste de caminhar, porque sabe que é Cristo quem está conduzindo ele pelo caminho. O cristão que eu estou procurando, Bruno, não é um cristão que impressiona pessoas pela sua habilidade de falar, cantar, tocar, dirigir, agregar pessoas. Não é alguém que alegra o coração de pessoas. O cristão que eu estou procurando é um cristão que alegra o meu coração. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, Deus olha para o interior de cada um de nós aqui. Olha para o teu coração agora. Deus está olhando dentro de você porque Ele pode ver o que você está pensando, o que você está especulando. Então é Deus que está te olhando agora. E eu acho que, na minha humilde percepção, Ele está querendo encontrar dentro de cada um de nós um coração humilde, uma fé que persevera. Acredito que Ele está querendo encontrar uma vida santa. Acredito que Ele está querendo encontrar um espírito que seja ensinável, sabe? Que quando erra, permite exatamente ser corrigido e entender que, puxa vida, isso é para o meu crescimento, é para o meu amadurecimento. Deus está aqui. Acredito que Deus está olhando para a nossa igreja nessa noite, está olhando aqui cada coração, para que cada membro possa estender a mão para dizer o seguinte: Senhor, as minhas mãos estão dispostas a te servir na tua obra. Eu quero trabalhar, eu quero desenvolver o ministério para pregar a tua palavra, para ver as almas sendo convertidas, entregues nas tuas mãos pelo convencimento do Espírito Santo. Eu acho que Deus está olhando para nós, esperando que a gente olhe para a cruz de Cristo e veja o sacrifício de Deus para dizer o seguinte: olha, eu reconheço o alto preço que foi pago em meu favor, por isso, tudo o que eu fizer ainda é pouco. Portanto, Deus, transforma a minha vida para ter um coração igual ao teu. E saiba, meu irmão e minha irmã, a maior realização da vida cristã, sabe? O maior sucesso da vida cristã, do crente, não é ser conhecido pelas pessoas e pelos homens.
mas é ouvir naquele dia o que está escrito em Mateus capítulo 25, verso 21. Muito bem, servo bom e fiel. Vim tomar parte, né, de tudo aquilo que lhe foi preparado antes mesmo da criação do mundo. Hoje a gente vai derramar o nosso coração no altar de Deus. É o que eu gostaria. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. O Senhor está perguntando aí, olhando o coração de cada um de nós. Você tem caminhado comigo mesmo, meu filho, minha filha? Seu coração pertence a mim, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. As tuas decisões são pautadas pela direção do Espírito Santo. Eu acredito que nessa noite Deus talvez esteja chamando, sabe, alguns de nós para renovar nossa comunhão com Ele. Talvez até alguns para que abandonem, inclusive, essa indiferença espiritual, sabe, essa realidade que impede de prosseguir, de perseverar. Talvez Deus esteja tocando no coração de alguns aqui nesta noite para chamar ao serviço do Senhor com mais alegria, não com peso, mas com alegria, sabe? Talvez Deus esteja falando nos corações dessa noite para chamar a viver uma fé autêntica, onde a palavra de Deus, onde a oração seja necessidade. E uma das coisas que eu gostaria que nós pudéssemos dizer para o Senhor, que a gente pudesse dizer de todo o nosso coração assim: Senhor, não permita que eu apenas carregue o nome de cristão, mas que o Senhor forje em mim o teu caráter, para que a minha vida, Senhor, glorifique o teu nome em todos os lugares. Se nessa noite você entrou nesse lugar e Deus tem falado ao teu coração, se porventura você tem sentido que precisa renovar a sua aliança, que precisa ter a sua fé fortalecida, que precisa exatamente ter atitudes que caracterizam a manifestação do Espírito Santo, produzindo frutos dignos da glorificação de Deus. Se porventura há situações, coisas, atitudes, ações, palavras que precisam ficar fora agora, eu quero orar por você. Se porventura você deseja que eu esteja orando, levanta a sua mão, eu quero só orar por você. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Pode abaixar, Deus abençoe. Deus abençoe do lado de cá. Deus abençoe, Deus abençoe lá em cima. Deus abençoe. Ah, mais alguém? Eu quero orar por você. Deus abençoe. E se nessa noite entrou alguém nesse lugar e entendeu que o sacrifício de Jesus foi para salvar a sua vida, porque o pecado nos separa de Deus, e quando a morte chegar, nós que estamos em pecado, mortos espiritualmente, se não aceitarmos Jesus, morreremos e iremos para o inferno. Se alguém nessa noite que não aceitou Jesus deseja tomar essa decisão, eu também quero dar essa oportunidade. Só levantar sua mão. Alguém que deseja receber Jesus, Deus abençoe, pequeno. Deus abençoe. Ah, mais alguém? Eu quero orar por você. Pai querido, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Muito obrigado, Deus, pela manifestação do Teu Espírito Santo, que enche, preenche, convence. E nesta noite, ó Deus, a Tua igreja deseja se consagrar no Teu altar. Cada vida aqui, ó Deus, que Suas mãos levantaram, representa, ó Deus, um lar, uma família, representa um projeto pessoal, particular e ao mesmo tempo familiar. Portanto, no nome de Jesus, eu quero consagrar no altar do Senhor cada vida, ó Deus, que Suas mãos levantaram aqui. Mesmo eu, nas minhas limitações, não entendendo ou compreendendo quais sejam as necessidades dos Teus filhos e filhas,
mas eu estou colocando no altar daquele que tudo sabe, que tudo pode. Portanto, Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, derrama da tua bênção, da unção do teu Espírito, Senhor. Renova a fé, força, ânimo. Cura, ó Deus, as feridas. Liberta, Senhor. E promova, Pai querido, a tua glória no lar, na vida, nos projetos dos seus filhos e filhas para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, Senhor, nos tornando a cada dia a igreja segundo o teu coração, para o louvor da tua glória. Perdoa, Pai querido, o meu pecado, os nossos pecados. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que nossa semana seja uma semana de vitória, uma semana de alegria, uma semana de bênção, Senhor, na presença do Senhor, e que vivamos todos os dias tão somente na dependência, na presença e na perseverança com o Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos dê uma boa noite de sono na tua presença, livra-nos do mal. E agora, o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramadas sobre as vidas dos teus filhos e filhas que suas mãos levantaram neste lugar, sobre cada lar, cada vida e cada família, sobre a igreja do Senhor aqui reunida nesta noite e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em oração silenciosa e com o pós-lúdio do Ministério de Louvor, nós encerramos o culto dessa noite. Ore silenciosamente e assim nos despedimos. Tenham todos uma boa semana. Que a graça e a paz do Senhor vos alcance.